Olá, vamos juntos mergulhar num texto que é ao mesmo tempo solene, poético e, nossa, extremamente poderoso, o capítulo 5 do livro de Isaías. E se preparem, porque isso aqui não é só poesia antiga, não. É, na verdade, um verdadeiro drama de tribunal cósmico. Pois é, essa é a grande questão que move o capítulo inteiro. É como se a gente estivesse entrando numa sala de tribunal onde as acusações são muito graves, as evidências são claríssimas e as consequências, bem, são divinas. Para entender Isaías 5, é fundamental enxergar a estrutura dele. Pensa nisso como um processo judicial mesmo, bem formal. É Deus apresentando seu caso contra o seu próprio povo, sabe? Fechando um ciclo de julgamentos com uma clareza legal que chega a ser implacável. Então, a sacada é a seguinte: o capítulo todo foi construído em cima da ideia de responsabilidade humana. Não se trata de um destino aleatório, mas de um resultado direto das ações do povo. A estrutura é toda de uma promotoria, sabe? Tudo muito organizado, metódico. E como em todo bom julgamento, a promotoria tem que apresentar a sua prova principal, certo? Aqui, essa prova é uma parábola, que ficou conhecida como o Cântico do Bem-Amado. É a história de uma vinha. E essa, meus amigos, é a peça central de toda a acusação. Agora, o que é fascinante aqui é o contraste gritante. De um lado, a gente vê o investimento meticuloso, a melhor terra, tudo limpinho, cercado com torre de proteção, lagar para fazer o vinho, tudo perfeito. E do outro lado, qual foi o resultado? Uvas bravas, azedas, que não servem para nada. A parábola está dizendo basicamente o seguinte: apesar de todo o cuidado divino, o que brotou foi só corrupção. E o veredito para essa vinha é direto e reto. A cerca de proteção vai ser removida, o muro derrubado, a terra vai ser abandonada e até as nuvens vão ser ordenadas a não chover mais ali. Isso simboliza o fim de um relacionamento especial, que era totalmente baseado na responsabilidade moral. Ok, agora a gente sai da parábola e entra direto na lista de acusações específicas. O profeta abandona a metáfora e, como um promotor que detalha cada crime, ele lista os pecados exatos que levaram a nação até aquele ponto. São 6 ais, 6 lamentos de julgamento. O número 6 aqui parece sinalizar uma lista completa, sabe? Uma denúncia abrangente das falhas da sociedade. É como se a gente olhasse através de 6 janelas diferentes para a alma daquela nação. A primeira acusação é contra a elite rica, aquela que anexa casa a casa, campo a campo, até não sobrar mais lugar para ninguém. E a punição? Suas casas enormes vão ficar desertas e as terras estéreis. A segunda vai direto na conta do hedonismo. Aqueles que passam os dias em banquetes e festas, sempre atrás de bebidas fortes, mas que permanecem completamente cegos para as ações de Deus no mundo. O resultado disso, diz o profeta, é o cativeiro. A terceira acusação é bem profunda, um ateísmo prático. Não se trata de não crer, mas de viver como se Deus não existisse, zombando da ideia de consequências divinas e até desafiando o próprio julgamento a vir logo para que possam vê-lo. Essa que é talvez a acusação mais famosa e assustadoramente atual. É a denúncia de uma corrupção total da bússola moral da nação, onde as próprias definições de certo e errado, de luz e trevas, de doce e amargo são completamente invertidas. A quinta denúncia é contra a arrogância intelectual, contra aqueles que se consideram sábios e autossuficientes, que estão satisfeitos com suas próprias filosofias e simplesmente dispensam a sabedoria divina. E, finalmente, a sexta acusação atinge o coração do sistema, a justiça. Líderes que pervertem o julgamento por causa de suborno. A rejeição da lei de Deus levou, no fim das contas, ao colapso total da justiça na sociedade. Pronto. A evidência foi apresentada, as 6 acusações foram lidas, o caso da promotoria está encerrado. Agora, um silêncio toma conta do tribunal, enquanto todos aguardam a sentença final. E é aqui que um refrão assustador aparece. Mesmo depois de tudo isso que foi descrito, o julgamento não acabou. A ira divina não se esgotou. E a mão estendida, nesse caso, não é de misericórdia, mas de um juízo que continua. E esse próximo passo do julgamento mostra brilhantemente como ele vai acontecer no mundo real. Deus assobia, ou seja, convoca uma nação distante, o Império Assírio, para agir como seu instrumento. A ameaça se torna terrivelmente concreta.
A descrição do exército invasor é rápida e aterrorizante. Suas rodas são como um furacão, seus cascos duros como pedra. Eles não tropeçam, não dormem, rugem como um leão, pegam a presa e simplesmente não há quem possa livrá-la. É a imagem de uma força irresistível e implacável. Mas depois de toda essa escuridão e julgamento externo, o capítulo 5 não é o fim da história. Pelo contrário, ele prepara o terreno para uma das viradas mais profundas de toda a profecia, que acontece logo em seguida, um momento de reflexão interna. E esta tabela mostra a transição crucial. No capítulo 5, Isaías pronuncia 6 ais olhando para fora, para os pecados dos outros. Mas no capítulo 6, depois de ter uma visão da santidade de Deus, ele olha para dentro e pronuncia um 7º ai sobre si mesmo, reconhecendo a sua própria impureza no meio de um povo impuro. Isso nos deixa com uma pergunta final. O capítulo começa como um processo contra uma nação inteira, mas termina sugerindo que a verdadeira resposta ao mal que está ao nosso redor começa com um julgamento honesto de nós mesmos. A jornada do profeta se torna um desafio para todos nós.